Eu nego a eles o direito de me fazer qualquer tipo de acusação. Eu nego. Eu tenho o direito de acusá-los agora de serem coniventes com um crime explícito e comprovado. O réu, repito, é o Alexandre de Moraes e, por consequência, todos os que o apoiarem também devem ser julgados. Em que momento o Constantino agiu a favor do golpe? Então vamos personalizar isso também. Não, o homem é intocável. O Alexandre defendeu a democracia num momento difícil. Mentira. Mentira. Ele escolheu um lado e não conseguiu investigar ninguém do lado que ele pretende. Urgente. Barroso faz ameaça escancarada de derrubar as redes sociais. É isto mesmo, gente. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, afirmou com todas as letras que qualquer plataforma da rede social que opere no Brasil deve obedecer às leis do país. Caso contrário, além de sofrer multas, poderá ser impedida de atuar no território nacional. Estamos vivendo o que aqui? Uma Venezuela? Porém, Barroso não abordou diretamente a decisão do Twitter de encerrar suas operações no Brasil, mas citou a importância do princípio da territorialidade. Olhem isso. Olha, isso acabou de acontecer e está sob apuração. Eu não tenho informação suficiente para dizer. Pelo que li na imprensa, é uma tentativa de se subtrair às ordens da justiça brasileira agora no período eleitoral, com a responsabilização dos seus representantes aqui. Mas eu pessoalmente não tive a oportunidade de estudar e formar uma opinião própria. Falando em tese, porque o caso específico eu sei que o senhor não pode comentar, porque pode ter que vir a julgar, uma plataforma, seja quem for, né, ela tem que acatar as ordens do país em que ela está funcionando. Né? É uma questão, ela não existe uma soberania da empresa acima do país, né? Seja qual for a plataforma e seja qual for o país, certo? Evidente. O princípio que vigora em direito é o da territorialidade. Em cada país se aplica a lei daquele país. Tá? No Brasil tem que cumprir as regras do direito brasileiro. Também falando em tese, uma plataforma de rede social que não cumpra uma decisão judicial, qual é a consequência? Na época do Telegram, eu me lembro que se aventou a hipótese no TSE, eu só não estava mais lá também, se aventou a hipótese de bloquear o Telegram no Brasil. Falando em tese, de novo, não estou perguntando especificamente sobre o caso do Twitter, qual é a consequência para quem não cumpre uma decisão judicial e não tem representação no Brasil? Eu não precisei ameaçar bloquear o Telegram porque eles fizeram o que tinham que fazer, mas eu, na ocasião, quando eles ameaçaram não cumprir e disseram que não tinham representante no Brasil, eu li pela imprensa que na Alemanha eles tinham feito um acordo para remover conteúdos, lá no caso da Alemanha, sobretudo conteúdos de natureza neonazista. E aí, eu na ocasião convidei o embaixador da Alemanha para vir lá no TSE, conversei com ele, e aí eu perguntei como vocês fizeram. Ele disse, nós ameaçamos puni-los com multas elevadas na União Europeia. Eu disse, bom, isso eu não posso fazer. Em seguida, eu perguntei quantos usuários o Telegram tem na Alemanha. Ele falou 9 milhões. E aí eu pensei comigo, no Brasil tem 50 milhões, eles têm muito mais interesse de fazer acordo aqui do que fazer acordo lá. E efetivamente, aí já não mais na minha gestão, porque tinha terminado, mas eu anunciei que, se não cumprisse as decisões da justiça brasileira, seriam tirados do ar. Simples assim. A vida civilizada funciona com as empresas e os particulares cumprindo a lei e as decisões judiciais. E, portanto, se não cumprir, você multa, e se continuar não cumprindo, você simplesmente impede de atuar. É assim que funciona. Simples assim, é só tirar do ar. E não estamos vivendo uma Venezuela? É um absurdo o que está acontecendo no nosso Brasil. E a Folha vem fazendo o que prometeu, escancarando a verdade dele. O ministro Alexandre de Moraes, e novas informações dão conta que tem até Interpol envolvida nisso. E foi ele, nosso amado presidente de coração, Jair Messias Bolsonaro, que se manifestou sobre isso. E eu vou trazer esta matéria agora para vocês. Bolsonaro não perdoa e se manifesta sobre revelação envolvendo Moraes e a Interpol. O ex-presidente Jair Bolsonaro resolveu se manifestar a recente revelação envolvendo o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e seus assessores aos Estados Unidos e até a Interpol.
Diálogos revelaram a irritação dos juízes do gabinete com a Interpol. Um deles chegou a sugerir o sequestro do jornalista exilado Alan dos Santos. Segundo Bolsonaro, aspas, puro suco de democracia, respeito às leis, processo legal, tudo que se vê em todo lugar que não dão inveja a uma Venezuela ou a uma Nicarágua, fecham aspas, afirmou Bolsonaro. Toda a razão para ele, né? Carlos Bolsonaro, seu filho, também se manifestou e disse, aspas, parece que o nosso ministro está com dificuldade para produzir um inquérito e seus assessores estão perdendo o controle. Ainda não conseguiram dar um jeito que tanto queriam e o patrão não deve estar nada satisfeito, fecham aspas. Realmente, né, gente? Onde já se viu pedir para eles resolverem desta maneira em relação a Alan dos Santos, até mesmo, se possível, colocar ele dentro de um avião e sequestrar, pedir para jagunços? Infelizmente, foi isso que disse o ministro, segundo a Folha de São Paulo, que vem prometendo o que falou e resolveu acabar com o ministro. E como ainda tem 6 gigabytes, vocês já imaginaram, né? É só a ponta do iceberg, ainda tem muita coisa por vir. E é ele, o jornalista renomado Augusto Nunes, que vai fazer uma análise perfeita sobre esses absurdos que estão acontecendo no Brasil, aonde eles querem de qualquer maneira regular as redes sociais. E como vocês podem ver, um saindo em defesa do outro, portanto, é o Supremo Tribunal Federal. E Augusto Nunes vai mandar um recado para esses togados. Os togados têm que pagar por todos os crimes cometidos do abuso do poder, tem sangue inocente em suas mãos. É isso mesmo, falas dele, o jornalista renomado Augusto Nunes. Olha o que disse esse jornalista. Gente, esse vídeo está imperdível. Prestem atenção, cada segundo dele vai valer muito a pena. Vejam. Ele é a maior ameaça ao sistema democrático brasileiro. Pelo que fazia e pelo que fez sem que a gente soubesse e estamos descobrindo agora. Ele defende a democracia e nós, da Revista Oeste, somos os golpistas. Eu quero que eles expliquem, porque o Barroso disse, não, ele só pediu providências contra pessoas já investigadas e tal. O que o Constantino fez para ser investigado? Em que momento o Constantino agiu a favor do golpe? Então vamos personalizar isso também. Não, o homem é intocável. O Alexandre defendeu a democracia num momento difícil. Mentira. Mentira. Ele escolheu um lado e não conseguiu investigar ninguém do lado que ele pretende. Em que momento o Constantino agiu a favor do golpe? Então vamos personalizar isso também. Não, o homem é intocável. O Alexandre defendeu a democracia num momento difícil. Mentira. Mentira. Ele escolheu um lado e não conseguiu investigar ninguém do lado que ele pretende. Em que momento o Constantino agiu a favor do golpe? Então vamos personalizar isso também. Não, o homem é intocável. O Alexandre defendeu a democracia num momento difícil. Mentira. Mentira. Ele escolheu um lado e não conseguiu investigar ninguém do lado que ele pretendia ver no poder para formar o consórcio que existe hoje governando o Brasil. E o mandato está chegando ao fim graças a essas revelações que, repito, só começaram. Em que momento eu fui golpista? Faz muito tempo que eu trabalho publicamente e vi o aparecimento de cada um. Eu nego a eles o direito de me fazer qualquer tipo de acusação. Eu nego. Eu tenho o direito de acusá-los agora de serem coniventes com um crime explícito e comprovado. O réu, repito, é o Alexandre de Moraes e, por consequência, todos os que o apoiarem também devem ser julgados. Eles estão tentando justificar porque não entendem disso e não sabem que uma série jornalística desse tipo não começa com o principal. Ainda vai aparecer mais coisa. O silêncio de alguns ministros, eu espero que seja um silêncio apenas cuidadoso e temporário, por um curto período, que é a hora de eles começarem a se manifestar em nome dos brasileiros indignados. Eles estão irritados com o que nós dizemos, nós é que estamos. É o povo brasileiro. O Alexandre é tão popular, tão querido por ter defendido a democracia, candidate-se a qualquer cargo ou apareça na Avenida Paulista. Os seus apoiadores devem promover uma manifestação em favor do Alexandre de Moraes. Por que não convocam? E está na hora da oposição também partir para cima deles. É essa a expressão. Eles estão enfraquecidos. É o discurso violento de quem se sente fraco. Tá? Nenhum ditador, e o que há é uma ditadura do judiciário, como ficou claro, na sessão em que eles elogiaram o Alexandre de Moraes, o que há é uma ditadura acabando. Se insistirem nos mesmos métodos, vão sair mais cedo. Por enquanto, o Alexandre de Moraes está investindo contra alvos
inviáveis no momento. Um exilado, né, outra pessoa já está punida, etc. Não podemos permitir que recomecem prisões e punições. Está brigando com Elon Musk, sobe a multa. Ele está agindo com o assodamento de quem sabe que está no pântano e o pântano é muito maior do que sabemos até agora. Bom, diga, Augusto, claro. Se é tudo natural, se é tudo legal, por que o ministro auxiliar e o seu comparsa no Supremo, no TSE, por que eles não fizeram tudo às claras? E por que tantos cuidados, né, nas mensagens trocadas entre eles? Olha, não pode aparecer tal coisa. Olha, não sei o que. E a frase definitiva é, quando ele cisma com alguma coisa, é uma tragédia. Pois bem, tem sido uma tragédia para o Brasil. Agora será uma tragédia para o Supremo. Vocês viram, né? Agora, segundo ele, Augusto Nunes, será uma tragédia para o Supremo, porque, segundo os jornalistas, tem muita coisa por vir. Tudo começa assim, né, gente? Um filme, vocês começam tudo leve, tudo bonitinho, depois no meio começa o suspense, no final que vem a bomba. E assim vai ser com os ministros também. É o que ele disse, o que fez ele, Rodrigo Constantino, por estar sendo tão perseguido dessa maneira, por dizer a verdade sobre o que estava acontecendo no Brasil, por abrir o olho do povo brasileiro, Rodrigo Constantino detonou. Olhem este vídeo dele, ele vai estraçalhar esses ministros, principalmente ele, Alexandre de Moraes. Olhem o que disse Rodrigo Constantino. Segundo ele, Rodrigo Constantino, isso que estão fazendo é um absurdo. Urgente, Rodrigo Constantino destrói Alexandre de Moraes e diz que ele é um gangster e não um juiz. Vejam isso. Então, eu não considero o ministro Alexandre de Moraes um juiz. Primeiro que ele nunca foi, de fato, né? Mas ele não é um juiz. Então, eu não considero o ministro Alexandre de Moraes um juiz. Primeiro que ele nunca foi, de fato, né? Mas ele não é um juiz. Ele é um gangster. E ele não tem, portanto, assessores. Ele tem lacaios, vassalos, capangas e jagunços. E ele não tem também, tampouco, defensores. Todo mundo que está saindo em defesa do indefensável, e não é pouca gente, os prerrogativas que estão indicando mais gente para o governo, né, nunca foi sobre salvar a democracia, é sobre poder. Então eles têm comparsas no crime, eles têm cúmplices. É um grande sistema criminoso tentando de alguma forma se defender. Então eu não considero... Pois é, gente, essas são as frases dele, Rodrigo Constantino, que também foi citado nos áudios de Moraes. Como a Folha resolveu abrir a porta, diz que quando passa um boi, a porta abre e vai uma boiada. Pois bem, áudios reveladores, sabe de quem? Arthur Lira, que mostra que ele está envolvido até o pescoço com a prisão de Daniel Silveira. É isso mesmo, os áudios são gravíssimos e vale a pena vocês conferirem. Uma verdadeira bomba que agora envolve também ele, Arthur Lira. Presidente, eu só liguei pro meu advogado aqui, ele disse o seguinte, ele falou, Daniel, tô aguardando a intimação aqui. Ele falou, eles têm que me intimar, não te intimar. Se tu receber... Mas o ministro lhe intimou pessoalmente para te dar mais tempo, é isso que ele está dizendo. Mas... Ah, tá. É isso que ele falou, o Alexandre? Oi, cara. Tá, não, se for para dar mais tempo, tudo bem. Se advogado, você já estava citado há muito tempo, né, Daniel? Ah, tá. Então ele pede então para me intimar pessoalmente. Então eu vou descer aqui para receber. Minha mulher foi lá e falou que tem que ser pessoalmente. Só que eu vou até lá o portão. Isso. Tá bom? Tá bom. Por então. isso que eu estou lhe dizendo, que ele fez pessoalmente para lhe dar mais tempo, talvez, né? Porque senão o seu advogado já tinha sido citado há 20 dias. Tá bom, vou descer então. Valeu. Vejam isso, gente. Olhem, aprovando ilegalidades de Moraes, Arthur Lira, até mesmo porque nós sabemos, tem processos lá no STF. Enquanto esse povo tiver totalmente envolvido lá no STF, vai ser sempre assim, passando o pano para eles. E vocês, o que acharam? Então ainda tem mais coisa por vir. Sempre fica aqui comigo nesses vídeos que eu vou trazer tudo para vocês. Sem nenhuma tarja, tudo a verdade que a mídia está tentando esconder. Muito obrigada, até o nosso próximo encontro.